Técnico Filipe Luiz chuta o balde, vê derrota do Flamengo condicionada por expulsão de Danilo e cita o Alacian. Diretor de futebol José Boto detona a arbitragem do futebol brasileiro. CBF afasta Ramon Abate Abel após escândalo no clássico São Paulo e Palmeiras. Presidente Leila Pereira ri, debocha e comemora após vencer com a ajuda do apito. E mais, muro da sede do Flamengo é pichado. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente segunda-feira para você e para toda a sua família e que seja uma semana abençoada e de vitória. Bom, a gente vai trazer aqui tudo sobre Flamengo, arbitragem, Palmeiras, Filipe Luiz, jogadores, data FIFA e muito mais. Mas antes eu preciso lembrar para você que se você adquirir agora seu e-book, clicando no link ou ativando aí a câmera do seu celular e apontando para esse QR Code, você concorre a 100 mil hoje, 100 mil quarta e R$1 milhão sexta-feira. É o Pix do 1 milhão, então corre, quem sabe essa não seja a sua semana da sorte. Aqui embaixo, no link no comentário e na descrição você pode adquirir seus e-books com promoção. Então não perde tempo, é a semana do Pix do 1 milhão recheada de prêmios. Você concorre a 100 mil hoje, 100 mil quarta e R$1 milhão na próxima sexta-feira. Gente, não foi só por ontem que o Flamengo perdeu a liderança. A construção da perda vem de alguns jogos. Contra o Bahia ela foi apenas consumada. Eu vou trazer aqui alguns detalhes, de como o Flamengo caiu de rendimento nos últimos jogos. Ontem foi uma péssima partida, mas foi muito condicionada pela expulsão logo no início do Danilo, um zagueiro experiente, rodado na Europa, não pode levantar a perna do jeito que levantou, atingindo o rosto lá do rapaz do Bahia. Ali foi muito infantil, o próprio Danilo pediu desculpas depois do jogo, enfim, mas prejudicou muito o Flamengo, que já estava jogando num gramado horrível, Ainda tem arbitragem, que sempre joga contra o Flamengo, enfim, mas o time não está jogando. Essa é a real. O Flamengo não perdeu a liderança ontem. Perdeu quando deixou 5 pontos contra o Cruzeiro numa disputa direta pelo título. Perdeu 4 pontos para o Vasco nos 2 turnos, perdeu 2 pontos para o Santos na Vila Belmiro, perdeu 2 pontos para o Ceará e perdeu também 2 pontos para o Grêmio. E ontem perdeu 3 pontos para o Bahia. São 19 pontos, É nítido que o time caiu e muito no último mês, principalmente depois da goleada para o Vitória. 8-0 no Maracanã. Depois dali o Flamengo ficou irreconhecível, É um Flamengo que quando vencia sempre ali no sufoco, no limite, empatava jogos com adversários do meio de tabela para baixo e aquela intensidade que a gente viu em determinado momento caiu, já não existe mais. O desempenho do Flamengo nos últimos 5 jogos, para você ter uma ideia, é de apenas uma vitória. Uma vitória nos últimos 5 jogos. São 2 empates, 2 derrotas e apenas uma vitória. Essa frase do Filipe Luiz ontem na coletiva não caiu muito bem. Ele disse: você vai olhar os números e tem uma vitória nos últimos 5 jogos. Eu vejo outras coisas. Como o time está jogando, se portando em campo e a evolução que está tendo em alguns setores. Quando o treinador ele começa a defender o indefensável, criar teorias de que o time está bem, que o torcedor só está vendo só os números, os resultados, não está vendo o empenho, a dedicação, é quando o treinador começa a se afundar, ele não se ajuda. E ele tem que ir exatamente ao contrário. Não se pode normalizar o fato de empatar com o Vasco 2 vezes no campeonato, de perder pontos para Ceará, Grêmio, Não se pode normalizar o fato de achar que o Bahia, por ter vencido o Palmeiras, é um adversário forte. E não é, essa é a verdade. O Flamengo venceu o Bahia no primeiro turno, no Campeonato Brasileiro, no Maracanã. E agora esses pontos começam a fazer falta. Por quê? Eu falei ontem no meu pós-jogo. O Palmeiras tem um jogo sábado, é um jogo atrasado, contra o Juventude.
vai aplicar uma goleada lá no Allianz Parque, eu não tenho a menor dúvida que o Palmeiras vai vencer esse jogo e vai colocar 3 pontos à frente do Flamengo. Depois o Palmeiras joga antes do Flamengo, no dia 15, contra o Red Bull Bragantino. O Palmeiras vai ganhar do Red Bull Bragantino e vai colocar 6 pontos à frente do Flamengo. O Flamengo entra em campo contra o Botafogo precisando vencer e com 6 pontos atrás do Palmeiras. Se tudo isso que eu disse aqui acontecer. E o Filipe Luís, ele não pode dizer que o time está jogando, que está se portando em campo, que a evolução que está tendo em alguns setores. Porque nós estamos vendo a involução, é o contrário da palavra evolução. O Felipe disse mais isso aqui, sobre perder a liderança. Estávamos jogando com status de líderes e agora somos perseguidores. Tem muitos jogos pela frente, o Palmeiras também perdeu aqui. Eles vão ter que jogar contra nós e vários adversários difíceis. Acho difícil que eles ganhem todas até o final. Nós também. Vamos lutar até o final. Eu acredito e confio no meu time. Aí o técnico Filipe Luís, né, que condicionou aí a partida por conta das expulsões de Danilo e o Alacian. Ele disse: jogar 75 minutos com um a menos prejudicou a nossa equipe. Você prepara um plano de jogo para jogar com 11 e somos um time que não costumamos ter jogadores expulsos. Tentamos solucionar da melhor maneira e controlar o jogo porque sabíamos que teríamos chances. Infelizmente não fizemos, eles acharam um gol e a partir daí tentamos de todas as formas até o final, mas a vitória do Bahia, vida que segue, temos que levantar a cabeça. Sobre o Alacian, o Filipe Luís partiu para cima do garoto, né? E disse isso aqui, ele vem treinando muito bem e é um jogador muito importante para mim. Cometeu um erro muito grave e nos prejudicou. Ele é muito novo ainda não conversei com ele. São esses aspectos que eu tenho que melhorar minha equipe. Que o mental não influencie para o negativo. Que fique sempre com o mental estável. Pensei em colocá-lo para romper a linha do Bahia, porque eles estavam muito fechados. A expulsão dele complicou, mas o time continuou dando a vida. E o Felipe vai precisar conversar muito com o garoto, né, com o Alacian, porque foi muito complicado, né, o que ele fez, deixou o time na mão, não foi a primeira vez, né, o mental desse garoto parece estar sempre abalado, parece que ele se perdeu e alguém precisa resolver isso, alguém precisa conversar. Ele fica postando indireta nas redes sociais, enfim, e precisa ter uma conversa de homem para homem, né, porque ele não é mais garoto. Tá jogando já nos profissionais do Flamengo, ele tem que honrar o manto. Primeiro que eu acho que ele tem que ser multado depois da péssima atuação de ontem, em 11 minutos, conseguiu tomar o amarelo e conseguiu ser expulso. Não respeitou aí a camisa do Flamengo e a responsabilidade aí do emprego dele. Então o Felipe vai precisar conversar e muito com o Alacian. Sobre a arbitragem, o Felipe disse: sinceramente não é o meu trabalho. Vejo muito rigor, né? É muito fácil fazer contra o Flamengo. Não sinto esse respeito, tenho que focar esses aspectos de erros defensivos, o mental para que eles não me deixem com 2 a menos. Esse é o meu papel. Adoro falar de futebol, tática, o que acertei e errei. Falar dos árbitros cansa. Espero que se fale do que está acontecendo, que vocês façam um eco dessa diferença de respeito que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. Gente, os muros da Gávea foram pichados, né, na noite de ontem. BAP e Samuel Lino foram os citados, né, na pichação. O jogador vem de atuações ruins. Na derrota para o Bahia ontem ele teve uma chance clara de gol e acabou desperdiçando quando ainda estava 0 a 0. No início da madrugada, funcionários do Flamengo se movimentaram para pintar o muro. A letra S de Samuel foi substituída pelo S de Cifrão, né, em referência ao valor que o clube desembolsou para contratar o jogador do Atlético de Madrid por 143 milhões de reais. Inclusive a foto você acompanha aí agora na tela. O presidente BAP também foi citado. As palavras aí, BAP omisso. Aí você está acompanhando aí na imagem. Eles foram lá depois e pintaram, né? Apagaram aí essa publicação, essa pichação, né? Mas certo é que isso aí não adianta nada, isso aí não resolve nada, só suja a parede do clube, que é o patrimônio aí do Flamengo, né? Pelo menos é a minha opinião. Bom, o Flamengo teve 2 jogadores expulsos nessa derrota para o Bahia ontem, e após o jogo o diretor de futebol, o José Boto, português, estava nervoso, estava chateado, estava tenso, estava descontrolado. E aí colocaram o microfone, perguntaram, deixaram o homem falar, e ele soltou isso aqui, palavras de José Boto, né, sobre a arbitragem, né, da Arena Fonte Nova,
sobre a atuação do Ramon Abate Abel no jogo São Paulo e Palmeiras. Palmeiras concorrente aí no título brasileiro com o Flamengo, e o Boto disse: falaram um pouco sobre a percepção que eu tinha quando estava na Europa e que falava muito da arbitragem brasileira. Eu não estava dentro e não percebia. Hoje consigo perceber. Não falo dos jogadores do Flamengo. Perdemos por nossa culpa, por erros nossos, embora a expulsão tenha sido condicionada por todo o jogo. Mas o que se passou em outros campos é vergonhoso. Nós tentamos falar com o presidente da CBF, né, com o presidente da comissão de arbitragem, todas as semanas, mas continua igual. E aí o Boto completou: o que acontece em outros campos deixa suspeitas do que se passa por trás. O árbitro nos prejudicou na quinta-feira passada contra o Cruzeiro, teve como prêmio ir apitar o jogo do nosso rival, Palmeiras, e fez o que fez. Alguém tem que vir falar da CBF, tem que vir falar sobre isso. Não podemos fazer mais, que é falar com eles, mostrar os lances que nos prejudicam e ver nossos principais rivais serem ajudados da forma como são. O Flamengo não pode chegar e invadir a CBF. É a CBF que tem que explicar por que os critérios são diferentes. Por que é falta em um jogo que não é falta no outro? Por que o VAR não intervém quando tem que intervir? A CBF tem que explicar. O Flamengo estuda levar a reclamação à CBF e, perguntado se acredita ter favorecimento ao Palmeiras no Brasileirão, o diretor de futebol, Boto, respondeu o seguinte: basta ver o que se passa. Não estou acusando ninguém, mas isso não me cheira bem. Não acho que seja só falta de qualidade dos árbitros, porque apitam de maneiras diferentes, em lugares diferentes. Sabemos que temos que melhorar e não fugimos das nossas responsabilidades, mas isso prejudica o esforço dos nossos jogadores. Temos que fazer o nosso, mas não podemos continuar sendo prejudicados e ver nossos rivais sendo beneficiados. Alguém tem que explicar, tem que haver medidas. Os árbitros que erram precisam ser castigados. Tá aí o Boto, sincero, correto, em cobrar a CBF, cobrar dessa forma depois de um jogo, numa entrevista que viralizou, mas só isso não basta. O Flamengo tem que ter força nos bastidores da CBF. A força que o Palmeiras tem. A intimidade que a Leila tem com o Sami Chaldi. O BAP precisa agir. Se não for o próprio BAP, ele tem que direcionar alguém para brigar, bater de frente, dormir, amanhecer lá na porta da CBF, cobrar e mostrar todos os fatos. Ontem nós tivemos um escândalo no Morumbi. O São Paulo foi operado sem anestesia. Sem anestesia. E a CBF admitiu. Vou falar aqui erros, tá, gente? Para não falar outra coisa, que a minha vontade é falar outra coisa. Mas eu não quero ganhar um processo. Mas a CBF se posicionou sobre a arbitragem da 27ª rodada e a entidade informou o seguinte: os árbitros centrais e de vídeo das partidas Red Bull Bragantino e Grêmio e São Paulo e Palmeiras foram condicionados a treinamento, aprimoramento e avaliação interna para posterior retorno às atividades. No português, claro, os árbitros de campo e de vídeo desses dois jogos, Bragantino e Grêmio, Palmeiras e São Paulo, foram afastados. Os árbitros centrais são Ramon Abate Abel, o catarinense, que fez o que fez na partida do Flamengo contra o Cruzeiro, né? Tirou o Alexandro desse jogo de ontem, ao dar cartão amarelo, numa jogada muito parecida com a jogada do São Paulo ontem. O Alexandro, ele escorrega, atinge o jogador do Cruzeiro e o Ramon Abate Abel dá amarelo, tirando o jogador do próximo jogo. Ontem, o jogador do Palmeiras escorrega e derruba o jogador do São Paulo no mesmo lance, só que foi dentro da área. O que o senhor Ramon Abate Abel fez? Tapou os olhos. Nada, não deu nada, ou seja, não existe critério. O que critério é esse? 2 pesos, 2 medidas? Além do Ramon Abate Abel, Lucas Casagrande, que estava no VAR ontem, também foi afastado. Hilbert, Estevão da Silva e Gilberto Rodrigues Castro, da partida lá do Red Bull Bragantino do Grêmio, também foram afastados. A partir de agora eu vou largar o aço aqui, tá? Doa quem doer. Em outubro do ano passado, bota na tela aí, Ramon Abate Abel também foi afastado. Que curioso, né? É sempre no mês de outubro que esse rapaz é afastado.
coincidentemente errou a favor do Palmeiras. Em 2024, agora em 2025 e será em 2026, em 2027, 2028 e 2030. Daqui a 3 jogos esse rapaz volta a apitar. E os pontos vocês vão devolver para o São Paulo, CBF? E o jogo será anulado? Eu quero saber, eu quero respostas. Porque afastar o Ramon Abate-Abel, como vocês fizeram em outubro do ano passado, é fácil. Agora, o time que foi prejudicado, o São Paulo, vai continuar prejudicado e nada vai mudar, nada vai acontecer. Mas enquanto eu tiver canal, enquanto eu tiver voz, eu vou desmascarar. Sabe por que não teve áudio do VAR ontem no jogo do Morumbi? Não teve áudio do VAR. Não teve áudio do VAR. E foram muitas as reclamações. Pênalti não dado para o São Paulo quando o São Paulo vencia por 2-0, expulsão do Andrés Pereira, expulsão do Gustavo Gomes, gol irregular do Palmeiras. Todas essas jogadas, nós não tivemos um áudio sequer do VAR. Sabe por quê? Porque em todos os lances citados, reclamados pelo São Paulo, o Ramon Abate-Abel não foi no monitor de vídeo. E pela determinação, só existe áudio do VAR quando o árbitro vai ao monitor e conversa com o árbitro que está lá no vídeo, na tela. Olha que surreal isso que nós estamos vivendo. E nada vai acontecer. Mas tem mais. O que eu vou mostrar agora é uma afronta ao futebol brasileiro. Depois de vencer da forma que venceu, descaradamente beneficiada pela arbitragem, a dona Leila Pereira vem aqui exaltar como se nada tivesse acontecido. É a famosa cara de pau. Que personagem da senhora Leila Pereira perante ao futebol brasileiro. Acha que todos os torcedores são trouxas. Bota o vídeo da Leila no ar. Sabe por que nós somos diferentes? Porque nós não desistimos jamais. Que linda vitória, que linda virada. Vamos pra frente, nosso torcedor. Vocês que não estiveram aqui no Morumbi conosco, mas eu tenho certeza que estiveram no Brasil, no mundo, torcendo por essa vitória espetacular. Vocês estão calmos, não é? Porque eu estou muito calma e muito feliz. Sabe por quê? O Palmeiras é o time da virada. Não é, pessoal? Ela debochando de uma forma, de uma vitória que foi no apito. Eu teria vergonha, dona Leila. Eu não subiria nem um vídeo, eu não postaria um vídeo. Eu ia me esconder. O Fred, que é apresentador aí do Grupo Globo, do GE TV, que apresenta o Globo Esporte, o Fred, ex-Desimpedidos, ex-Big Brother, o Fred é muito Palmeiras. Talvez ele seja mais Palmeiras do que a senhora, dona Leila. O Fred, que eu não gosto dele, do personagem, mas eu preciso respeitar o posicionamento dele. Ele é mais Palmeiras do que qualquer um. E ele se sentiu envergonhado, com nojo da vitória, porque ele disse que foi pênalti a favor do São Paulo. Então olha como é que são duas situações diferentes. Agora ela debochando de uma vitória conquistada no apito. Depois de passar uma semana inteira dizendo que o Flamengo só pensa nele. Leila está dentro dos bastidores do futebol brasileiro há muito tempo. Ela está sempre na CBF. No ano passado, o Textor peitou a Leila. E muita gente ficou contra o Textor. Muita gente. Torcedores de vários clubes ficaram contra o Textor. E o Textor teve honra, peitou, foi contra o sistema. E o Botafogo levou. Mas se não fosse isso, teria perdido para o Palmeiras no apito no ano passado. Mesmo com o time jogando muita bola. Mas será que a Leila está realmente preocupada com a isonomia do campeonato? Ou está preocupada com as vitórias do Palmeiras? Cadê a nota de repúdio do assalto que foi no Morumbi ontem? Muito pelo contrário. Ela gravou um vídeo comemorando e tirando onda. Agora você, torcedor do São Paulo, bem feito. Bem feito para você, torcedor do São Paulo, tricolor paulista. Bem feito. Vocês não lançaram notinha contra o Flamengo? A pedido do Palmeiras?
Vocês não estavam abraçados aí com o Palmeiras contra o Flamengo e contra a Libra? Como é que são as coisas, né? Um dia após o outro. Vai reclamar agora, São Paulo? Ou vai ficar do lado do Palmeiras? Vai soltar nota oficial? E o vídeo da Leila? Caiu bem aí? Coisas do futebol. Bom, vamos seguindo aqui, tocando o barco. Tive que fazer esse desabafo, gente. Não tem nada a ver com o Flamengo, mas tem sim. Parece não, mas tem, tá? Diretamente ou indiretamente, isso influencia no produto final, que é o Campeonato Brasileiro. Se você vê quantos pontos o Palmeiras ganhou no apito, é brincadeira. Eu posso trazer aqui um dossiê de todos os jogos que teve pênalti inventado, impedimento que não deram, várias situações que beneficiaram o Palmeiras, e o Palmeiras acabou saindo aí com um resultado positivo, os 3 pontos, enfim. Então é realmente impressionante o que acontece, é a farra do futebol brasileiro. Se eu fosse a FIFA, eu olhava com carinho o que acontece aqui, porque isso não é de hoje, tá? E tivemos escândalos no passado, escândalos que foram comprovados. E agora tá tudo muito estranho, tá? Não é de hoje, repito. No ano passado o Texo teve que brigar. Bateu de frente com o sistema, bateu de frente com a Leila. Agora, CBF, me poupe. Sami Chalti, você entrou agora, tá com boas ideias. Só afastar não vai arrumar nada. Aquela partida de ontem contra o São Paulo, ela tinha que ser suspensa. Tinha que ter um outro jogo. Ou tinha que ser anulada a vitória do Palmeiras, porque foi muito feio. Foi uma vergonha. A gente volta a qualquer momento com novidade do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha. Um grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!